É a primeira? Por favor, vamos sentando para nos atrasarmos, está bem? Vamos dar então lugar a esta segunda parte da manhã de hoje. A primeira parte correu lindamente e esta não vai ser seguramente pior. E vamos ter 3 casos clínicos. O primeiro caso clínico é da doutora Bianca, do Hospital de Santo António, e que vai fazer o favor de nos apresentar um bonito caso clínico. Doutora Bianca. Olá, bom dia a todos. Então eu vou começar a apresentar esta sessão de casos clínicos com um caso clínico de uma doente que remonta a 2019, uma senhora de 54 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorre ao serviço de urgência por um quadro gripal com 2 semanas de evolução, por manter febre e associadamente uma astenia. Na avaliação inicial, apresenta hiperleucocitose com presença de blastos no sangue periférico, anemia grave e trombocitopenia. É transferida para o nosso hospital para internamento para diagnóstico e medidas de suporte e do estudo modular realizado apresenta 35% de blastos com imunofenotipagem compatível com linhagem mieloide e as alterações moleculares pesquisadas na altura foram negativas. Assim, é diagnosticada com uma leucemia mieloide aguda que cai no grande saco das leucemias mieloides agudas de risco citogenético intermédio e, após citorredução, inicia tratamento de indução clássica 7+3 com idarubicina e citarabina em janeiro de 2020. As complicações desta indução foram facilmente geríveis em contexto de internamento e a doente apresenta recuperação hematológica a partir de dia mais 22. Quando fizemos a avaliação de resposta medular, apresenta critérios quer por morfologia, quer por citometria de remissão completa. Assim, prosseguiu conforme o protocolo para a consolidação com citarabina em alta dose, também com complicações geríveis em contexto de internamento. Foram internamentos curtos, exceto a terceira consolidação, que implicou um reinternamento por uma neutropenia febril de curta duração e a doente teve alta com antibioterapia para o domicílio. Manteve-se em vigilância clínica e analítica e 3 meses após a última consolidação é avaliada no centro transplantador. À data desta avaliação, apresenta já blastose no sangue periférico e, por isso, o plano de alotransplante ficou, de momento, cancelado e a doente regressa ao nosso hospital para nova investigação e tratamento. Nesta altura também não foram detectadas alterações moleculares, apresentando agora um cariótipo complexo. Assim, prosseguimos no tratamento de resgate com Flaguida, que iniciou em junho de 2020, 6 meses após a primeira indução, também com complicações geríveis em contexto de internamento sem admissão em unidades de cuidados intermédios ou cuidados intensivos e, desta vez, a recuperação hematológica foi mais lenta e incompleta, mantendo trombocitopenia com necessidade de suporte transfusional. Na avaliação de resposta, apresentava critérios quer por citometria, quer por morfologia de resposta completa, embora mantivesse 2,5% de blastos na citometria. Assim, prosseguiu para tratamento de consolidação com FLAG, no mês seguinte, e este internamento já foi marcado por uma complicação infecciosa de maior gravidade, uma celulite perianal extensa, mas que, apesar de ter atrasado a alta da doente, não implicou admissão em cuidados intensivos ou intermédios. Quando é novamente avaliada no centro transplantador, 1 mês após a consolidação com FLAG, apresenta hemograma ainda com anemia e trombocitopenia graves. No entanto, na data prevista para a admissão para alotransplante, 15 dias a seguir, já apresenta blastos no sangue periférico. É feita reavaliação medular a confirmar a recaída da doença e é decidido prosseguir para alotransplante de medula óssea de dador não relacionado com doença em recaída após um regime mieloablativo.
Como expectável, as complicações apresentadas após o alotransplante foram de maior gravidade, a destacar a mucosite orofaríngea com necessidade de nutrição parentérica e analgesia opioide. Quando começou a resolver a clínica de mucosite, inicia um quadro de diarreia com melenas, com suspeita de GVHD digestiva, confirmada posteriormente por biópsia, e neste contexto inicia corticoterapia com desenvolvimento posterior de diabetes mellitus. A avaliação medular após o alotransplante confirma que tem critérios de remissão completa e a doente tem alta em dia mais 30, ainda sob prednisolona 2 mg quilo dia. Aqui começam então as complicações mais sérias desta doente. Em maio de 2021, apresenta uma infecção SARS-CoV-2 com necessidade de admissão em cuidados intensivos para oxigenoterapia de alto fluxo, que condicionou uma miopatia de desuso importante e alguma limitação nas atividades da vida diária. Neste contexto, tem uma queda com fratura vertebral e, devido ao alectoamento prolongado, fica totalmente dependente das atividades da vida diária e ingressa numa unidade de convalescença até novembro de 2021. Um mês depois da alta da unidade de convalescença, é internada por uma complicação infecciosa, uma osteomielite do membro inferior direito, com isolamento de pseudomonas multiresistente, necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas e antibioterapia de largo espectro prolongada. E tem alta encaminhada para uma nova unidade de reabilitação. Como se não bastassem todas as complicações, durante a fisioterapia tem uma fratura proximal da tíbia e é decidido tratamento conservador, mas a doente fica com uma deformidade e a ortopedia discute em dezembro de 2022 a possibilidade de colocação de um fixador externo. Com todas estas complicações, quase nos esquecemos que a doente tinha uma leucemia mieloide aguda, mas ela continua a ser avaliada no centro transplantador regularmente e mantinha sempre critérios de resposta completa e quimerismo completo. Aos 2 anos e 4 meses pós-alotransplante, apresenta-se novamente com blastose e trombocitopenia e anemia em agravamento. Somos novamente contactados para prosseguir no tratamento e investigação desta doente e mesmo antes de a chamarmos para repetição do estudo medular, ela é internada por uma complicação infecciosa e uma polisserosite apresentando derrame pleural e derrame pericárdico. Nesta altura, na reavaliação medular, além de confirmarmos a recaída, é detectada a mutação FLT3 e, portanto, nesta altura, temos uma doente que, pelas complicações que vos elenquei até ao momento, consideramos unfit para tratamento de quimioterapia intensivo e, portanto, temos uma recaída FLT3 numa doente unfit. Nesta altura já estavam publicados os dados de follow-up de 2 anos do estudo Admiral, que confirmava o benefício em overall survival e a mediana era de 9,3 meses, mas com remissões pouco duradouras, principalmente no setting de doentes que não prosseguia para alotransplante de medula óssea. Nesta altura também estavam publicados dados da combinação de venetoclax com gilteritinib, um estudo fase 1-2, em que nos doentes com uma mediana de follow-up de 17,5 meses, 60% dos doentes tratados com GIL que prosseguiram para alotransplante estavam vivos. No entanto, na população de doentes que não prosseguiram para alotransplante, estes resultados não eram tão satisfatórios, com uma mediana de overall survival de apenas 6,3 meses. Assim, a nossa opção foi solicitar a aprovação off-label da combinação de azacitidina, venetoclax e gilteritinib, com base, nesta altura, nos dados preliminares apresentados na ASH de 2022. Atualmente já temos o paper deste ensaio publicado, que foi publicado recentemente e que
na coorte de doentes em recaída ou refratários, que eram 22 doentes, a mediana de overall survival é 5,8 meses, o que também não é excelente. No entanto, no caso dos doentes que não tinham sido anteriormente expostos a agentes hipometilantes ou inibidores BCL2, esta mediana de overall survival era de 10,3 meses. E assim conseguimos a aprovação deste tripleto e o esquema proposto contemplava uma indução, um ciclo de indução com 7 dias de azacitidina, 28 dias de venetoclax com dose de ramp-up e ajuste à profilaxia antifúngica e gilteritinib contínuo, com avaliação modular precoce em dia mais 14, no sentido de verificarmos a possibilidade de suspender o venetoclax se houvesse resposta completa ou aplasia modular. De seguida, poderíamos prosseguir para o esquema de consolidação de 28 em 28 dias até 24 ciclos ou progressão, com redução de azacitidina para 5 dias, 7 dias de venetoclax, mantendo gilteritinib contínuo. A nossa doente iniciou então este tripleto um mês após documentação da recaída, sem complicações major, não houve evidência de síndrome de diferenciação ou síndrome lise tumoral e as complicações infecciosas, contrariamente ao que nós esperámos, não implicaram um prolongamento do internamento. Avaliámos resposta precocemente em dia mais 14 e, por ter uma medula marcadamente hipossolar sem presença de blasto, suspendemos venetoclax em dia mais 16 e a partir de dia mais 19 associámos GCSF. A resposta hematológica foi lenta, reavaliámos medula posteriormente que mantinha critérios de remissão completa sem detecção de FLT3. E assim, a doente que passou este tratamento de indução sem complicações no membro inferior direito apresenta novamente uma osteomielite no dia, ou é internada no dia previsto para o primeiro esquema de consolidação. É submetida a procedimentos cirúrgicos extensos, coloca um fixador externo, fica internada durante muito tempo para antibioterapia de largo espectro. De seguida, como tínhamos a percepção de controle do foco infeccioso no membro inferior direito, após nova reavaliação modular para confirmar a resposta obtida, a doente prosseguiu para a consolidação segundo o protocolo que vos apresentei anteriormente. A primeira consolidação decorreu sem complicações, na segunda consolidação a doente apresenta novamente uma fratura do membro inferior direito e é documentada uma nova osteomielite, desta vez com um choque séptico que motiva a admissão em unidade de cuidados intensivos e a doente termina com amputação do membro inferior depois de ter cumprido antibioterapia de largo espectro. Desde esta altura que mantemos a doente apenas com gilteritinib em monoterapia. Assim, eu agora, em resumo, apresento-vos a nossa doente, que autorizou a partilha desta fotografia. Parece-me que não era o caso de leucemia recaída ou refratária, muitas vezes não tem este percurso. Trata-se de uma doente com um diagnóstico já com 5 anos, submetida a tratamento de indução clássica, um resgate com flaguida, alotransplante de medula óssea e, posteriormente, documentação de recaída pós-alo, submetida a um esquema off-label que parece ter uma duração de resposta duradoura. E a última avaliação foi nesta última semana. A doente encontra-se clinicamente estável, limitada a sua atividade pela amputação do membro inferior, mas mantém-se autónoma, sem evidência de recidiva até ao momento. Doutora Bianca, muito obrigada. Temos tempo para 2 questões.
Yo quería preguntar, ¿es una recaída tardía tras el primer trasplante halogénico? Sim, é 2 anos e 4 meses após o halo. ¿Y no consideráis, digamos, realizar un segundo trasplante? Nós consideramos que a doente não tinha condições para um segundo halotransplante. ¿Pero por la patología ósea o Sim, por...? sim, essencialmente pelas complicações infecciosas no membro inferior. Y acabó amputado el miembro inferior, Pois, ¿no? agora em retrospectiva, se a doente tivesse amputado antes o membro inferior, se calhar. Sí. Con No, control de lo digo foco. porque igual la inducción con triplete fue demasiado agresiva, ¿no? Probablemente esta paciente con gilteritinib solamente habría alcanzado remisión completa. No digo que no le hubierais amputado el pie, igual también le hubierais amputado el pie, ¿no? Pero ¿hacéis estudio de mínima residual para el seguimiento? Como... Agora a última avaliação é de setembro de 2023 e a doente mantém doença residual negativa, sem detecção de FLT3. Entretanto, a doente recusa realizar novos estudos modulares até haver evidência de recidiva. Es que es un caso de respondedor a largo plazo a gilteritinib, ¿no? Y en el diagnóstico inicial no se detectava para nada una clona FLT3. Penso que houve uma avaliação que tem FLT3, não só? É na recaída pós-halo. Sim. Sim. Y nosotros tenemos una paciente que lleva 8 años con gilteritinib en remisión completa, en segunda remisión completa del ensayo Admiral, ¿vale? Y de hecho ahora quieren cerrar el ensayo Admiral. Ya por fin creo que queda esta paciente y 4 o 5 más en todo el mundo. Es decir, que hay casos de pacientes que solo con gilteritinib en monoterapia consiguen tener remisados durables. ¿Alguna pregunta o apreciação? O cariótipo agora é 46XY. Agora, na última reavaliação é normal, sim. Mas é do dador. Do dador, sim. Para o segundo transplante. Faz gilteritinib. Sim, eu gostava de vos perguntar o que é que fariam quando esta doente recair novamente. ¿Pero por qué? ¿Porque el cariotipo era complejo? Era complexo e agora é normal. É do dador. Tem quimerismo completo. Sí. ¿Qué era complexo? Era. ¿Pero qué era? ¿Qué era complexo? Também variou ¿Muy complexo bocadinho. o Era muito complexo, monosómico? sim. O qué, Não, era... Sim, é. Era asqueroso. Não tenho presente agora, mas era muito complexo. Mas é curioso que de início era normal, não é? Sim. Portanto, esta doença oscilou muito, não é? De início era normal, depois muito complexo, como estava a dizer, e agora normal. FLT3 só uma determinação. Nosotros en España tenemos el gilteritinib que no está financiado por la sanidad pública en doentes que tienen recaída con cariotipo adverso, con high risk cytogenetics. Y esto es una decisión económica puramente tomada por los reguladores para restringir el pago, basado en un sensitivity analysis del Admiral Trial, en el que se veía que los pacientes con adverse cytogenetic tenían menos beneficio de gilteritinib, ¿no? Pero bueno, la base biológica tampoco... Y a mí me ha recordado este caso al que he comentado antes, una pregunta que ha feito antes de si tenía una low allelic burden, ¿qué hacer, no? Yo creo, mi opinión es que habría que tratar a estos doentes con gilteritinib. ¿Por qué? Porque es una oportunidad terapéutica que tienen. Es decir, que sabemos que los doentes con low allelic burden también responden. Y hay doentes con high allelic burden que no responden, ¿vale? Entonces, creo que es importante que el paciente pueda aprovechar de la terapia guiada, ¿no? De la terapia ALVO. Y si no funciona, pues tienes otras opciones ya de quimioterapia broad spectrum. Não há mais questões? Não? Passamos ao segundo caso clínico.
A doutora Joana Lima Araújo, do Hospital de São João, que nos vai apresentar o segundo caso clínico da LAM, recaído e refratário. Tem ponteiro? Não. Não tem. Não? Não tem, acho que não. O caso que eu vou apresentar é um caso de uma leucemia aguda mieloide num doente em recaída e depois refratário, ou melhor, refratário e depois em recaída, num doente fit. E eu escolhi este caso porque é uma situação que acho que nos angustia a todos e que já foi hoje mencionada pelo Ricardo numa das perguntas. E passo então ao caso. É uma história que começa com este jovem de 30 anos, que era perfeitamente saudável, e que foi ao dentista porque tinha uma infecção dentária. E ele contava mesmo esta história à entrada no São João. Ele dizia: a secretária disse-me, estás com muito mau aspecto, estás muito pálido, vai fazer umas análises. E a verdade é que essas análises trouxeram-no ao nosso hospital e ele tinha uma anemia, trombocitopenia significativas, tinha uma neutropenia grave com cerca de 30% de blastos, com marcadores mieloides e mais ou menos a mesma percentagem de blastos medulares. Quando a Maria José, que está aqui presente, foi olhar para os cromossomas deste doente, ele tinha muitas alterações de mau prognóstico, tinha muitas monossomias, incluindo a monossomia do 7, tinha translocações, tinha um 5q- e tinha outras alterações, inclusivamente cromossomas marcadores, ou seja, não identificados. Quando a Maria Luís foi fazer a caracterização molecular desta doença, não tinha as mutações clássicas do FLT3 nem do NPM1, mas tinha a temível mutação do P53. Tinha uma troca de um C por um T no exon 6, que causava a troca do aminoácido arginina por um códon stop e, portanto, o gene ficava truncado no exon 6, o que prediz-se que leve a uma mutação com perda de função. Se vocês virem aqui, depois os resultados a posteriori do NGS mostram uma VAF muito elevada. Nós começamos a tratar o doente ainda antes de sabermos o P53, mas já sabemos o resto da caracterização, parte dela. Começamos com um 7+3, o doente ficou profundamente aplásico e, passado um mês e tal, fizemos uma medula e ele estava com 30% de blastos, muito parecido com o diagnóstico, e aplásico. E esteve internado cerca de 3 meses com febre recorrente, com vários antibióticos, uma investigação alargada, e foi muito difícil de controlar este síndrome febril. Acabou por se conseguir controlar e o doente estava numa fase em que era refratário à terapêutica inicial, então começamos de citabina com venetoclax. Fez 2 ciclos deste tratamento e ficamos todos muito contentes, sendo um doente com cariótipo complexo, monossómico e com uma mutação do P53, que ele entrasse em remissão com cariótipo normal depois de 2 ciclos de hipometilante com venetoclax. No entanto, nesta altura, porque ele deste síndrome febril inicial ficou pendente a investigação do nódulo hepático, que entretanto veio o resultado, ele tinha uma nocárdia, um PCR positivo para nocárdia, ele foi internado para tratamento e acabou por fazer tratamento EV e depois ficar com manutenção e esta parte correu bem. Entretanto, prosseguimos o tratamento com citabina e venetoclax. O único irmão que ele tinha não era compatível e, portanto, procurou-se um dador não relacionado e referenciou-se o doente ao IPO. O doente foi aceite, demorou algum tempo a preparar este transplante, como o Manuel disse, que é um dos problemas nestes doentes de alto risco de recaída, e infelizmente, mesmo quando o doente já estava prontinho para entrar para transplante e depois de 6 ciclos de citabina e venetoclax, o doente não sai da plasia, faz uma medula e ele volta a ter uma blastos em aumento e novamente com cariótipo complexo. Portanto, tem uma recaída pré-transplante. Uma recaída de cinética baixa, portanto não muito proliferativa, mas pancitopénico. Nós e o Centro de Transplantação decidimos já mesmo avançar para transplante por ausência de melhores alternativas, um doente muito fit, com uma doença de alto risco e cuja única possibilidade de sobrevivência a longo prazo seria se o transplante resultasse.
Ele fez um transplante halogénico de um dador não relacionado, que não era o ideal, mas era o existente, e felizmente entrou em remissão completa com cariótipo feminino, em 20 metafases normal, um mês após o transplante. Infelizmente, desenvolve, como seria de esperar, pelo menos algum grau de doença de enxerto contra-hospedeiro, cutânea e digestiva significativas, a necessitar de altas doses de corticoide prolongadamente, e depois a adição de ruxolitinib, porque não respondeu bem, e entretanto teve várias crises de cistite hemorrágica a precisar de oxigenoterapia hiperbárica. Com tanto corticoide, uma doença em recaída pré-transplante e de alto risco, o doente acaba por recair 6 meses após o allotransplante, outra vez com uma cinética de crescimento lento, não muito proliferativa, e novamente com um cariótipo semelhante ao do diagnóstico, muito complexo e a evocar o mau prognóstico que esta doença representa. Nesta altura, o IPO devolve-nos, entre aspas, o doente. O doente vem algo mais debilitado de todo o processo de transplante, da doença de enxerto, da cistite hemorrágica, mas continua a ser um doente com bom performance status, com muita vontade de ser tratado, mas nós não temos opções para ele. Nesta fase decidimos fazer 5-azacitidina pela ausência de termos um benefício do overall survival a adicionar o venetoclax, e com risco de mais toxicidade, uma vez que ele tem uma cistite hemorrágica e nós não queremos baixar ainda mais as contagens. Ele não responde absolutamente nada, continua com 0 neutrófilos, com plaquetas, a precisar de transfusões diárias para não sangrar, para não piorar a sua cistite hemorrágica, que motivou alguns internamentos. E então decidimos que íamos acrescentar o venetoclax, que não resultou, como também não nos surpreende. O doente teve alguns internamentos por cistite hemorrágica agravada, a precisar de intervenção pela urologia, a precisar de oxigenoterapia hiperbárica. Teve um internamento por infecção, mas depois o resto do tempo conseguiu-se manter o doente em hospital-dia num tratamento paliativo, mas ao mesmo tempo bastante intensivo, de vindas ao hospital de dia, que foi algo que, entre nós e o doente, com 32 anos nesta altura, foi acordado que ele preferia fazer aquele regime intensivo para se manter vivo o mais tempo possível. O doente encarava isto, dizia ele, como o seu emprego. No entanto, e de uma forma praticamente inevitável, o doente acabou por morrer com uma sepsis a pseudomonas em abril de 2024, portanto, 2 anos depois do diagnóstico. Quando olhamos para trás, para a família deste doente, vemos que a história de cancro é extremamente pesada, e temos vários tipos de cancros. Temos leucemias, temos cancro coloretal, sarcomas, tumores cerebrais. E olhando para isto, mais uma VAF de 88% na mutação do P53 ao diagnóstico, mais o facto do folículo piloso do cabelo do doente ter a mutação que tinha na medula, mais a mãe do doente que teve um diagnóstico de tumor renal, mais ou menos um bocadinho depois do diagnóstico de leucemia aguda do nosso doente, e que acabou por morrer 4 meses antes do nosso doente. Ela tinha também esta mutação, e esta história familiar tão pesada, nós estamos perante uma família com o síndrome de Li-Fraumeni. Eu tenho alguma da caracterização feita pela genética médica. Portanto, nós sabemos que o nosso doente era afetado, a mãe dele também, o irmão não é portador, os outros familiares não estão caracterizados, mas há uma prima e um filho da prima que são portadores e ainda não desenvolveram nenhuma neoplasia. Sabemos que o risco nestas famílias é altíssimo, cerca de 90% nas mulheres e cerca de 70% nos homens, e, portanto, isto é
uma representação de quão importante é o P53 para as neoplasias em geral, sendo o gene mais mutado no cancro em geral. De uma forma muito simplista, sempre que a gente tem normalmente o P53 está muito regulado nas células, portanto em baixos níveis de expressão, uma expressão muito controlada, com um feedback negativo muito poderoso, mas quando há uma mutação, uma agressão ao DNA, o P53 é o maestro que estimula, estimula a expressão de genes importantes para parar o ciclo celular, corrigir os danos e entrar, se não for possível corrigir o dano, entrar em apoptose ou senescência. Sabendo que a nossa maneira de tratar o cancro é muito baseada nesta resposta ao dano no DNA, portanto os nossos fármacos atuam muito confiando nesta via, não nos surpreende que a leucemia aguda mieloide com a mutação de P53 seja o pior pesadelo do hematologista. E eu agora já apresentei o caso, mas tenho só mais 2 slides teóricos que posso, não sei se... Sim? Portanto, pensando como tratar estes doentes, acho que há muitas perguntas. Quimioterapia intensiva é um doente fit, absolutamente fit, portanto mais fit que este doente com 30 anos não vamos encontrar, mas o que é que acontece quando fazemos 7+3, portanto no global as leucemias agudas mieloides com os doentes que têm possibilidade de fazer quimioterapia intensiva entram em remissão mais ou menos 80%, estes doentes abaixo dos 40% e com um overall survival descrito de 5 a 9 meses. E será que o CPX 351, a tal formulação que a Eliana falou, em que há a citarabina e a daunorubicina num rácio fixo de 5:1 que estão encapsulados no lipossoma e que teoricamente até entram melhor nas células leucémicas do que nas normais porque elas têm melhores receptores para estes lipossomas e que provou ter vantagem de sobrevivência nas leucemias secundárias, mas não nas P53, nessas não mostra vantagem nenhuma em termos de sobrevivência. E os agentes hipometilantes? Temos aqui o estudo do New England de 2016, que foi muito promissor, deu-nos uma esperança muito grande de que realmente a decitabina de 10 dias parecia ter, porque foram testados 116 doentes, dos quais 21 tinham a mutação de P53, e estes 21 responderam todos, e foi uma resposta de qualidade, foi clearance de blastos. E mais do que isto, se calhar mais importante ainda, estas respostas eram curtas, mas o overall survival dos P53 mutados era semelhante aos P53 wild type, portanto isto era mesmo algo muito promissor. Infelizmente, o grande problema deste estudo parece-me que não passou o teste mais difícil dos ensaios clínicos e de todos os estudos científicos, que é, ele não foi reproduzido em mais nenhum estudo que eu tenha conhecimento, portanto, sempre que nós testamos estes doentes, eles não têm esta taxa de resposta, nem têm igual sobrevivência comparativamente aos TP53 wild type. Venetoclax, juntar ou não, se nós pensarmos em sobrevivência global, realmente não aumenta a sobrevivência global, mas se nós quisermos tentar que o doente vá para transplante, aumenta as taxas de remissão completa, sendo que este subgrupo de doentes com o P53 mutado são os que menos beneficiam da adição de venetoclax, mas ainda terá algum papel para levar os doentes a transplante. Transplante esse que, sendo a terapêutica que mais garantias nos poderá dar de uma sobrevivência prolongada, esta sobrevivência prolongada nos ultrapassa os 10 a 15%, portanto, também não é um objetivo em si mesmo muito entusiasmante. No entanto, parece que os doentes com mutação de P53 não são todos iguais. Um doente com um cariótipo que não é complexo, com uma carga de mutação mais baixa e que vai para transplante em remissão completa, tem melhor resultado do que um doente como o nosso, mas mesmo assim os resultados estão muito aquém. Depois há uma série de fármacos novos ou fármacos velhos que estão a ser aplicados de forma mais inovadora nestes doentes. Uns fármacos são mais dirigidos à proteína mutada, ou à proteína wild type para a estabilizar, outros fármacos são mais dirigidos ao sistema imunitário para tentar que reconheça estas células.
há muitos resultados de fase 1, alguns de fase 2, mas nenhum realmente entusiasmante até ao momento, mas há muitos estudos e há muitos resultados que ainda estão em fases demasiado prematuras. Portanto, para já, ainda não temos uma boa resposta e continuamos sem saber tratar esta doença. Isto é só para terminar, e depois estava a ler sobre o P53 e gostei desta ideia. Portanto, nos anos 70, o Richard Peto apercebeu-se que, portanto, ele tinha uma hipótese, que era a hipótese científica geral, e que se calhar ainda se mantém em algumas situações, que animais muito grandes têm muitas células, portanto tiveram que sofrer muitas divisões celulares, portanto teoricamente teriam mais risco de cancro que animais mais pequeninos. E ele fez esse teste e a verdade é que isso não acontece. Um elefante não tem mais risco de cancro que um humano e um humano não tem mais risco de cancro que um ratinho. Então como é que um organismo cujas células se dividiram tantas vezes e a cada divisão há risco de mutação, como é que este animal gigante se protege do cancro? Este paradoxo foi confirmado num estudo recente que saiu na Nature. Portanto, realmente, os animais que pesam muito e que são muito grandes, se têm alguma diferença relativamente aos pequenos, é que têm um bocadinho menos de risco, mas na verdade podemos dizer que não é diferente. E a investigação destes mecanismos de proteção podem ser a resposta para problemas que parecem insolúveis até ao momento. Por exemplo, o elefante tem 20 cópias do gene P53 e isso pode ser uma das respostas ao paradoxo. Obrigada. Perguntas? Delfim? Obrigado, Joana. Foi um caso muito interessante. Eu tinha duas perguntas. Uma era se soubesse o resultado do NGS no início, se terias feito, se não terias feito a indução com quimioterapia intensiva e se terias usado só decitabina isoladamente ou com o venetoclax, como depois fizeram. E a outra pergunta era sobre, que é muito interessante, o facto de ser um doente com linfraumeni, se tens alguma ideia se estes doentes são diferentes dos doentes que têm mutação TP53 mas não têm linfraumeni, e há aqueles doentes, isto é mais uma questão ética, o que é que está discutido sobre o que fazer com estes doentes identificados, não é? Tendo a mutação, se tiverem, por exemplo, uma ida à urgência com uma alteração no hemograma, TAC ou não TAC? Uma alteração no hemograma, se faz alguma investigação, se tem só uma macrocitose, quer dizer, se nos assusta ou não. Exato. Pronto, se terias alguma ideia sobre isso. Pronto, a primeira pergunta, nós pomos-nos essa pergunta muitas vezes, é uma discussão que acho que é global. Um doente FIT com P53 mutado, o que fazer? Se começaríamos por quimioterapia intensiva ou se tentávamos decitabina com ou sem venetoclax, eu posso te dar a minha perspectiva, porque mais não consigo, acho que ninguém sabe responder essa pergunta. Eu tenderia a utilizar a decitabina 10 dias, baseado num estudo que não foi corroborado, mas que é o que temos. Mas adicionaria o venetoclax com o intuito de aumentar a taxa de remissão completa para o doente poder ir para transplante. Mas isto é a minha perspectiva e acho que não há respostas certas nem erradas. Relativamente à diferença entre doentes com linfraumeni, quando nós nos apercebemos que era um linfraumeni, já estava o doente, já tinha sido até transplantado, porque entretanto a mãe teve o diagnóstico e apercebemos nessa altura, e quando ele voltou para nós, tentámos perceber o que é que podíamos fazer, porque o doente ia ter risco de toxicidade diferente dos outros doentes. E de tudo que eu estudei, eu não consegui responder essa pergunta. Escrevi a vários centros, também não consegui obter uma resposta de como tratar este doente especificamente por ele ser um linfraumeni. Relativamente às questões éticas, discuti este caso amplamente com a oncogenética, com o Pedro Louro, e ele refere que estes doentes com linfraumeni são um pesadelo, entre aspas, estas famílias, porque pode aparecer um tumor em qualquer lado. Portanto, a vigilância é muito, muito difícil e as guidelines estão descritas e de facto, por muito que nós
sigamos o espaço de vigilância, pode escapar, porque pode aparecer em qualquer sítio. O que fazer? Acho que, como todos os síndromes de predisposição genética, sobretudo aqueles associados a neoplasias hematológicas, acho que ainda estamos a desbravar muito terreno. A oncologia já andou muito mais que nós agora com a tecnologia do NGS muito mais espalhada, estamos a ter cada vez mais casos e, portanto, temos que criar dentro dos centros formas de orientar estas famílias que não seja criar mais ansiedade sem nenhum benefício, mas ao mesmo tempo também não deixar escapar coisas que podem ser tratáveis e que às vezes nos podem escapar porque nós passamos ao lado da história familiar. E nós não podemos fazer colectomia, não é? Como os oncologistas, pois não. Cirurgia profilática. Puedo decir mi opinión. Un Lifraumeni tenemos que hacer un trasplante corporal total. No sé si esta técnica se ha inventado todavía, pero sobre el debate de P53, yo creo que hay un problema, que es que tendemos a, digamos, a poner P53 en el mismo saco todos los mundos, ¿no? Todos los doentes. Y aquí veis P53 Lifraumeni, ¿vale? Y no es lo mismo P53 con complex karyotype que P53 VAF 5%, 10%, no es lo mismo, ¿vale? Entonces tendemos a poner todos en el mismo, ¿cómo se dice saco en portugués? Saco, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una cosa muy importante. Y luego, el estudio de, no me acuerdo del autor, de Janssen, ¿vale? El autor no era Janssen, pero bueno, más o menos. De New England, ¿no? Pero si tú miras el estudio en detalle, hay que leer la letra pequeña, la letra menina, eran 30 doentes, ¿vale? De los cuales creo que 10 eran high risk myelodysplastic syndrome, no eran leucemia, pero ya se queda en leucemia, ¿vale? Y cuando miras la tasa de respuestas no era del 100% que ellos decían, bueno, no decían 100, pero decían 90%. Casi todos eran morphological leukemia free state y eran pacientes donde no habían blastos después de los 10 días de decitabina. Entonces eso por un lado. Y luego cuando miramos las tasas de remisión completa con inducción con azacitidina venetoclax, no es lo mismo que lo que nos dice el VIALEA en P53, que dice que es 60% y equiparable a un 3+7, ¿no? Los datos del estudio de Magrolimab, que fue discontinuado, que tú has mencionado, hay un estudio específico, el ENHANCE-2, que es solo de TP53. La tasa de remisión completa es 45% con aza-venetoclax. Es decir, que yo creo que equiparar un estándar como es el 3+7, paciente FIT, en cuanto a tasas de remisión, ¿vale?, con aza-venetoclax o de citabina-venetoclax, yo creo que no estamos preparados para esto. Y hay pacientes que pueden no responder a 3+7 y luego responder a aza-venetoclax, y pacientes que pueden no responder a aza-venetoclax y luego responder a 3+7. Es decir, que no tenemos que olvidar esa opción terapéutica para estos pacientes, ¿no? Luego el problema es que el trasplante, pues si son realmente el P53 complex karyotype, muy difícil que los vayan a curar, pero algunos se curan. No sé qué opinas, Fernanda. Não conheço muito bem o caso, mas concordo em absoluto, quer dizer, é o pior pesadelo, como a Joana dizia, eu conheço muito bem o caso e, portanto, não, prendia-me mais até que curá-los é muito difícil. Seja os agentes que quisermos usar, 7+3, a decitabina, o alotransplante em primeira, mesmo que eles venham a ter, é muito difícil. A nossa experiência, de facto, é o pesadelo dos hematologistas, como a Joana dizia, estou completamente em acordo. E eu até me prendo mais aqui com a questão ética que o Delfim levantou. E é verdade que isso nos traz um problema acrescido agora com a família, não é? Uma vez, porque isto é o bom e o mau de nós sabermos. Se não soubéssemos, agora sabendo, temos uma responsabilidade acrescida em vigiar muitíssimo de perto, mas eu tenho a certeza absoluta que a Joana não descura isso e que está muito em cima desta família. Que eles têm mais experiência, porque é preciso mesmo envolvermos-nos com a oncogenética para nos ajudar a seguir estas famílias e são eles os primários. E também era o que o Delfim dizia, a gente não pode tirar nada, não é? Aqui não podemos tirar nada e, portanto, é mesmo muito difícil, mas
há que vigiar atentamente e pouco mais, não é? Agora, aqui é um caso muito interessante do ponto de vista do estudo, do ponto de vista da realidade e do ponto de vista clínico, são desafios imensos, complicações imensas que este rapaz teve e que o final para qualquer um de nós foi muito podes fazer un seguimiento, vigilancia, pero para tumor sólido, por exemplo. Sí que puedes, ahí se puede prevenir algo, pero para tumor hematológico que podes prevenir. Nada. Se não há mais questões, eu realmente também não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigada, Joana. E o terceiro caso clínico, para acabarmos a sessão de casos clínicos da manhã, é a doutora Rebeca Brito, que vem do Funchal, certo? Apresentar-nos também um doente com diagnóstico de LAM secundário, de novo, de LAM secundário. Obrigada, doutora Rebeca. Olá, muito bom dia. Sim, venho em nome do Funchal, mas era a doutora Elizabeth Luís que vinha, portanto está aí no programa. E venho-vos trazer um doente com diagnóstico de novo, com malassemia mieloide aguda secundária. Portanto, temos aqui uma mulher de 59 anos, autónoma, que nos foi referenciada numa consulta de hematologia pela neurologia por causa de uma trombocitose. Era uma senhora com os antecedentes de hipertensão, tinha aqui um estado de AVC isquémico que foi identificado já na neurologia. Foi uma senhora que começou o seguimento por um síndrome vertiginoso e também já umas queixas de parestesias, e então foi documentada lesões isquémicas, aqui já uma parte de trombose em ressonância. O que é que a senhora, além das suas vertigens, apresentava? Nada mais como relacionado com a sua mielo proliferativo, se não tinha eritromelalgia, não tinha outras queixas. Ao exame objetivo também não tinha hepatosplenomegália, tinha um bom estado geral e um PS de 0. E, portanto, chegou até nós com este hemograma ali à esquerda. Quando foi referenciada, apresentava aqui uma trombocitose, e quando chega a nós já tinha aqui um aumento a nível de hematócrito e de hemoglobina, portanto já aqui uma poliglobulia juntamente com uma trombocitose. E, portanto, tinha aqui da investigação uma eritropoetina baixa, fizemos o estudo modular, tinha alterações compatíveis com um aumento da série eritroide, uma policitemia vera também confirmada com biópsia óssea, sem fibrose da medula na altura, e tinha uma mutação positiva para um JAK2V617F positivos. Aqui só rever aqui os critérios desta senhora que já apresentava à nossa altura uma hemoglobina aqui para a mulher acima de 16, um hematócrito também aumentado, 50, e portanto fez o diagnóstico de uma policitemia vera com uma doente de alto risco, não pela idade, mas porque já tinham uma trombose prévia. Esta senhora foi então começou a parte de flebotomias que não foram bem toleradas, e a senhora mantinha a sua vertigem associada, e começou a citorredução, portanto, tratamento com hidroxiureia, começou com 500 dia e manteve a sua hipocoagulação e antiagregação. Portanto, foi uma senhora que durante 12 anos foi mantida com citorredução, com hidroxiureia e aspirina. Houve, sim, uma necessidade de ajustes de dose, sendo um máximo de 2,5 gramas de hidroxiureia, e no final de 2022 a senhora aparece aqui que já estava até controlada e estabilizada a nível das plaquetas. Surge aqui um aumento até 700 e quase 80 mil, e aqui é quando ela faz o seu máximo de hidroxiureia, 2,5 gramas. Ela surge-nos em março, em uns 3 meses depois, já com uma anemia, e aqui foi aceito como sendo uma toxicidade. No entanto, após ajustes de dose, a doente aparece-nos agora aqui no final de 2023, já com uma redução a nível, uma pancitopénia. E neste contexto, a senhora é internada, tinha 7,4 hemoglobinas, 100 neutrófilos e 80 mil plaquetas. Foi feito um estudo modular, e aqui foi realizado um aspirado, um mielograma, e já tinha 23% de blastos, compatível com o fenótipo mieloide. Portanto, foi feito aqui um diagnóstico
de uma leucemia mieloide aguda. A nível de cariótipo, foi um cariótipo que não conseguimos obter metafases e FLT3 e leção 17P foram negativos. Portanto, aqui é um ponto de situação. Neste momento era uma senhora já com 72 anos, autónoma, com bom estado geral. Durante estes 12 anos do seu mielo proliferativo, não houve intercorrências, não houve novos acontecimentos, infecções. Aquele seu status de AVC foi um episódio sem sequelas que a manteve autónoma. Temos um diagnóstico, uma leucemia mieloide aguda, e aqui nós tivemos que decidir qual o tratamento para esta senhora. Tendo em conta os seus 72 anos e ser uma secundária a um mielo proliferativo, fomos ver a evidência nas pessoas mais velhas, o que nós temos como boa evidência, e este estudo, pronto, já foi falado aqui várias vezes, eu ouvi-lo aí, e é um grande estudo robusto, fase 3, multicêntrico, randomizado, duplamente cego, em que vai avaliar o venetoclax e a azacitidina versus a azacitidina sozinha, e tem bons resultados, com um hazard ratio a favor da diminuição do risco de morte, e, portanto, nós optámos por iniciar nesta senhora azacitidina e venetoclax. Fizemos, tal como o protocolo orienta, o ramp-up do venetoclax com a azacitidina. Nós temos uma possibilidade, com um hospital de IA funcionar todos os dias, fizemos de D1 a D7. E a senhora, nós vemos aqui que ela começou aqui em outubro, né? E aqui ao terceiro ciclo já apresentava uma hemoglobina de 12, uns neutrófilos que também já estavam recuperados e umas plaquetas de trombocitopenia recuperam com os seus valores de 600.000. A senhora manteve o seu venetoclax 400 diários, foi documentada remissão hematológica, remissão completa após o primeiro ciclo, sem identificação de blastos na medula, e a senhora manteve-se assim até o seu 8º ciclo, em que sempre manteve um bom hemograma, mas quando vem para o 8º ciclo já vem com queixas em relação ao prurido aquagénico, já muito sintomática, já não tolerava muito bem esta parte, já nos aparece com um aumento de hemoglobina, com um aumento de plaquetas, e aqui, tendo em conta esta parte de sintomatologia, foi associada a uma citorredução à associação de venetoclax com a azacitidina. Portanto, ela começou com a hidroxiureia, um comprimido que chegou a 1,5 grama. E a senhora conseguiu manter a sua resposta e já com valores mais estáveis. Aqui, já no 12º ciclo, portanto, 1 ano de terapêutica, apresentava este hemograma, 14,5, quase 15, neutrófilos normais e plaquetas bem. No entanto, quando chega para a avaliação do 3º ciclo, ela aparece-nos com uma pancitopenia, já com 0 neutrófilos, plaquetas 20.000, e, portanto, nesta fase também já muito queixosa, a nível de uma mucosite, já com subfebril, e é internada neste contexto, uma pancitopenia já com uma neutropenia febril. Foi reavaliada a medula, portanto, foi feito um aspirado medular, e a senhora apresentava aqui já 33% de blastos, com imunofenótipo mieloide, e foi agora, temos a parte genética em curso, que isto foi deste mês, e temos aqui uma senhora, portanto, agora de 73 anos, mantém o seu bom estado geral. Ao longo destes anos de tratamento, teve estes 12 anos com citorredução bem, fez 1 ano de tratamento com a associação azacitidina-venetoclax sem intercorrências infecciosas. Pronto, ao contrário destes 2 últimos casos, realmente esta senhora de infecções não foi preciso internamento, não aconteceu nada de muito dramático, e é agora uma primeira recaída da sua leucemia mieloide aguda. E aqui houve uma discussão, tendo em conta o bom estado geral da senhora, o que fazer após venetoclax e azacitidina. E foi aqui que acho que é a parte mais cinzenta da hematologia. Nesta senhora, que nós consideramos
um bom estado geral, decidimos tratá-la e foi decidido em decisão terapêutica e com uma indução com FLAG. E a senhora está a fazer a sua indução. E pronto, foi um caso mais rápido. Muito obrigado por portar os piores casos de leucemia, todos. Alguém tem allí? Obrigado, Rebeca. Queria só perguntar, uma doente que nós agora consideramos que é elegível para fazer FLAG um ano depois, não teria sido elegível para fazer um allotransplante em primeira remissão, neste contexto? Isto retrospectivamente é mais fácil, mas... Ela na altura tinha 72 anos, sim. Não coloco uma hipótese, se os transplantadores chegam a estes 72 anos, não foi colocada essa hipótese. Uma senhora foi assumido 72 anos, ok, bom estado geral, sendo uma coisa realmente secundária, poderia ter sido feita essa hipótese. Mas sabemos que, tendo induzido numa primeira avaliação, realmente retrospectivamente, achamos que poderia ter sido, mas demos qualidade de vida com o venetoclax e a azacitidina, 1 ano. Agora vamos ver com esta indução mais intensiva como é que a senhora se vai aguantar. Otra pregunta. En esta paciente, ¿por qué no se considera el uso de CPX al ser una LMA secundaria y se prioriza el azavenetoclax? Cuando en el ensayo que dio la aprobación de azavenetoclax era poca la población de LMA secundarias. E considerar o quê? Desculpe, não percebi. Vixeos, CPX. Instead, why azavenetoclax instead of CPX due to its secondary AML? Sim, CPX, portanto, nós não temos isso, não fazemos, não está disponível em Portugal, portanto, nem sequer foi considerado. Vocês fazem em Espanha? Tem. Pero priorizamos si el paciente se va a hacer un trasplante alogénico, fundamentalmente. Pero se puede dar. Aqui também, até retrospectivamente, ainda pensámos se tivesse aqui um clone JAK2 numa associação do ruxolitinib à azacitidina venetoclax. Não sei, não há estudos ainda robustos para esse triplete, mas não sei se alguém tem alguma experiência, se alguém tem algum doente assim. Nada, queria comentar isso da parte do transplante. Nós estamos a chegar à fase de... Acho que há que referenciar se tem indicação e se acham que está fit, referencia-se. E depois o próprio centro também diz se pode fazer ou não pode. Que eu acho que é o que eu digo, o paradigma está a mudar. Nós vamos agora transplantar um senhor que tem 71 anos, um síndrome mielodisplásico, porque ele está fit. Ou seja, eu acho que dizemos sempre assim, se tem indicação, o que a gente faz tem direito à sua consulta. Avalia-se o doente e depois se não houver comorbilidades, porque hoje em dia pessoas com 70 estão perfeitamente fit. Eu acho que é para discutir, acho que não se perde nada em referenciar e ir testando até onde é que a gente consegue chegar, acho que sim. Sim, tendo tido uma resposta boa com a azavena, até podíamos ter feito isso e transplantar. Sem estar a fazer intensivamente outros tratamentos, não é? Claro, quanto mais posterior é pensar logo, se calhar, à cabeça, sobretudo quando é... Ser autónoma, com farmacêuticos cérebros, sim, não é? Quer dizer, é aquilo que o Manuel está a tentar dizer, não há nada como não avaliar. É o que eu estou a dizer, as estratégias mais agressivas estão a avaliar agora, não é? Até que estamos a ver. Sim. E se calhar é um bocadinho ao contrário, a pensar, se já é difícil transplantar com esta idade, se for a pensar nisto é agora. Mas depois também não ficas a pensar no que podias ter feito antes. Eu acho que tem que começar a mudar o chip. Eu concordo completamente com isto, porque eu acho que nós perdemos muitos doentes para transplante. Se calhar isto até vem um bocadinho mais de trás, não é? As pessoas, desculpem o termo que eu vou usar, quase que queimavam os doentes com químios e ciclos. Se calhar agora vamos arranjar um dador. Coisa mais errada. Arranjar um dador e a transplantá-lo, e se achamos que esse é o tratamento de eleição e curativo, então vamos fazê-lo o mais precocemente. Não tem nada a ver com o caso. Estou a dizer historicamente que é assim. Ou tem sido assim. E eu acho que o útil nestas discussões é
tentar os hematologistas que são transplantadores com os hematologistas que não são transplantadores, arranjarem aqui o melhor equilíbrio, mas em favor de uma transplantação, se achamos que a transplantação é indicada, o mais precocemente possível. Porque às vezes, mesmo no serviço, e muitas vezes já discutimos isso, fazemos só mais uma consolidação. Não, uma consolidação é um ciclo de quimioterapia que implica um internamento longo, com comorbilidade muitíssimo importante e, quiçá, a mortalidade. E o timing desse doente acabou. Só acrescentar uma coisa. Os americanos estão muito preocupados com isso. Eles têm aquela aplicação que é Be the Meds. Então, querem que todos os médicos que não percebem de transplante, que é normal, tenham uma aplicação e uma pessoa chega lá, idade, doença, estadio, não sei o quê, e diz, tem direito. E saber quem é que tem direito ou quem merece ter uma consulta, nem que seja para ouvir um não. Porque depois fica-se a pensar, é um direito do doente, mesmo que o médico não ache, eu acho que não. Mas acho que há critérios para definir isso e na dúvida... Claro, sim, temos que criar aqui uma boa relação. Se a doente alcança a remissão completa, agora, que fazes? Agora é que vai para transplante. Agora referencio. Com 73. Lá está. Não, vai para o IP ao Porto. Exatamente. E se Ricardo Pinto dice que no, trasplante, que faces? Que faço? Que farias? Não sabe, não é? É difícil. Stop, watch and wait? Sim, ou consolidação com citarabine, ou que podes fazer? Se ela responder, e se ela passar bem este ciclo de indução, sem grandes intercorrências infecciosas, poderíamos ponderar consoante a resposta de uma consolidação e ficar. Quantas consolidações? Uma ou nenhuma? Uma ou nenhuma. Depende, se ela passar bem e ainda tiver um bom status. Ou então, depende da resposta. Ou nenhuma. Mais questões? Sim. Luís. Só relativamente aqui a esta questão do transplante, que de facto cada doente é um doente que tem de ser visto e avaliado, e se for elegível para transplante tem o seu direito, mas nós temos também ter um bocadinho a noção que eu sei que não é uma realidade igual em todo o país, nós temos realidades regionais, digamos assim, e a verdade é que, havendo dificuldade de transplantar muitas das vezes doentes mais novos, acaba por ser um bocadinho difícil fazer a gestão das camas de transplante quando esta decisão não é uma decisão uniforme e nacional. E, portanto, acaba por me fazer a mim um bocadinho de confusão imaginar um doente deste teor, de 72 anos, a conseguir ir para transplante e ter um doente a fazer consolidações, lá está, as tais consolidações umas atrás das outras, para não recair quando tem 50. E esse é um problema que é um problema nacional e que nós, de alguma forma, vamos ter de nos focar nisto mais tarde ou mais cedo e tentar encontrar uma resolução nacional para o problema. Luís, Luís, nas reuniões que falei há bocadinho, que andámos a fazer contas de quantos transplantes fazemos, uma das coisas, por acaso fui eu, mas podia ter sido outro colega, dissemos o que tem que haver é uma rede a nível nacional. Uma rede que dê, se o doente, o IPO do Porto, tem mais capacidade de transplantar um doente, ainda que seja dos Capuchos, pois que venha para o IPO do Porto. Se é mais urgente, por que não? E vice-versa. Mas isso só com uma programação e com uma rede de referenciação nacional séria. Exato. E isenta de tudo. Que não há. Falou-se na CAR-T. Para a CAR-T vai ser a mesma coisa. Já sabemos que é e vai ser, ou provavelmente, a mesma coisa se, sobretudo, a plateia muito jovem não puser os pés ao caminho e disser não, isto não pode continuar assim. Porque as indicações também não podem ser, quer dizer, só para acabar mesmo, que estamos na hora, não é? Estamos na hora? Sim. Só para acabar mesmo, porque também as indicações não podem ser de acordo com a vaga e o regional, não é? Isso só uma coisa transversal e nacional. Sim, porque depois quando referenciamos para um centro ou para exatamente, todos. Exato. E está o doente em todos. Ok. O meu chefe, que não me ouça,
Nós, Não está cá. os autólogos estão a abrandar um bocadinho. Não sei, os autólogos têm o seu lugar, mas eu não vejo o autólogo como uma coisa curativa, muito raramente. Nós, os halogénicos, não é que já não tivesse mais capacidade de transplantar. É o contrário. Eu acho que esta máquina não está a funcionar porque nós temos camas livres, estamos à espera que cheguem os dadores de fora. Se fizessem como o Paulo nos diz, de ele daqui a duas consolidações vamos procurar já o dador, entram. Portanto, o que nós estamos é à espera de encontrar o dador marcar dado e ver tudo. Nós temos camas vagas. Portanto, isto é que muitos doentes mandam-nos e quando vem o dador já não está o doente. Portanto, eu acho que se fizermos isto mais rápido, nós temos camas. O meu chefe que não me ouça. Não. Ninguém diz. ¿Ya terminamos, Pau? ¿Sí? Sí, hemos recuperado tiempo, entonces podemos ir al almuerzo. Con calma. Con calma, ya no hace falta correr. ¿Vale? Obrigada, até já. Muchas gracias.